Boa tarde, pessoal do VegTV. Estamos aqui novamente no Espaço Súria. Hoje vocês vão aprender a fazer uma receita de pão integral. Vamos à receita? A gente vai moer o trigo em grão, né? A gente tem uma máquina de moer grão, então para aproveitar maior a qualidade do grão em si, a gente moe ele e já utiliza a farinha logo em seguida para não ir oxidando. Então, se vocês quiserem anotar os ingredientes que a gente vai utilizar, vocês vão utilizar 4 xícaras de farinha de trigo integral, meia xícara de café de linhaça, pode ser tanto a clara como a escura, meia xícara de café de açúcar demerara, 1/4 de xícara de chá de azeite, uma colherzinha de sopa de sal e 10 gramas de fermento seco para pão. Agora a gente vai misturar todos os ingredientes. Vamos começar pelos secos. Farinha de trigo, a linhaça, o açúcar demerara, o sal, o fermento. E a gente dá uma misturada para ficar bem espalhado os ingredientes. Agora a gente vai pôr os molhados, que é o azeite, e 1,5 xícaras de água morna. Tá? Água morna, assim, que você consiga pôr o dedo dentro, que ele não te queime. Eu recomendo assim que você adicione água aos poucos. Vá mexendo a massa, né? E massa de pão se mexe com a mão, tá, gente? Mão bem limpinha, lavadinha. Vocês vão sentindo a massa, ver se ela tá seca ainda. Essa daqui ainda tá seca, então vou agregar o restante da água. A água morna, ela ajuda na fermentação, né, e o pão cresce um pouquinho mais depressa. Principalmente em dias que estão frios, se utilizar água morna ajuda bastante. Se o dia tiver muito calor, aí vocês não precisam utilizar água morna. Viu que a farinha foi toda absorvida pela massa, já não tem mais farinha solta, então a gente vai amassar em cima da pedra. O importante é você ativar o glúten da massa, então quando você for mexer você vai rasgando a massa. O glúten ajuda a dar elasticidade no seu pão. Como a gente sabe se a massa ela tá já no ponto, é que ela já não gruda mais na sua mão. Sua mão fica limpinha e a massa não gruda mais na mão. Então dá uma rasgada na massa, dobra ela de novo e com paciência. Sempre que for cozinhar, você tem que estar bem paciente, bem tranquilo. Principalmente se for fazer pães, bolos. E aí você vai sentindo a textura da sua massa. Ela fica uma massa bem macia.
E aqui a gente tem a nossa massa. Essa receita que eu passei para vocês vai dar exatamente um pão. Olha, a massa ela volta. Se vocês repararem, se afunda o dedo, a massa volta um pouquinho. Então quer dizer que ela está fermentando bem. A gente vai utilizar uma forma de pão. Ela já está untada, tá? Só com óleo. E agora a gente vai dar abrir a massa. É uma receita muito simples, fácil, rápida e bem mais saborosa do que os pãezinhos que a gente compra na padaria. Nutritiva, por conter linhaça, vai ficar um pão rico em ômega 3, 6. Por a farinha ser moída na hora, já existe essa vantagem de você poder aproveitar os nutrientes do trigo num todo. Logicamente que se vocês não tiverem a maquininha de moer, não vão deixar de fazer a receita, né? Vocês podem comprar aquela farinha integral mesmo, encontrada nos supermercados. E aí a gente enrola o pão para ele ter mais força na hora de crescer. Esse é o nosso pãozinho integral. A gente ajeita ele na forma e vamos deixar ele por uns 30, 40 minutos para ele poder crescer. Ele vai dobrar o tamanho dele. Ok? Eu vou deixar ele descansando por 30 a 40 minutos, depois a gente leva ele ao forno. Agora eu vou deixar ele descansando por uns 30 a 40 minutos. Ele vai dobrar de tamanho. Assim que ele dobrar de tamanho, a gente leva ele ao forno e ele fica assando por 35 minutos. Um detalhe importante, assim, quando vocês levarem ele ao forno, forno já pré-aquecido, a 150 graus. Se for um forno doméstico, é na temperatura mais baixa do seu forno. Ele fica assando por 25 minutos em 150 graus e por 10 minutos a 180 graus. Você assa ele a 150 para ele poder cozinhar por dentro. Se você assar ele numa temperatura um pouco mais alta, ele acaba assando por fora e fica cru por dentro. Então a gente assa ele numa temperatura menor, depois aumenta só para dourar ele por fora, tá ok? Agora que a gente tem o pão, ele já cresceu, como vocês podem ver, ele cresceu já o dobro de tamanho e agora ele termina de crescer dentro do forno. Então a gente vai levar ele ao forno. Forno pré-aquecido, como eu falei para vocês antes. Ele tem que estar pré-aquecido, temperatura 150 graus. Esse daqui tem a marcação, de repente o doméstico não vai ter, então você põe no forno no fogo baixo, deixa ele aquecer, ele vai ficar assando por 25 minutos a 150 graus, depois a gente vai aumentar a temperatura a 180 graus para ele terminar de assar. Ok, pessoal? Agora o nosso pão já está pronto. Olha como ficou bonito. Logicamente que por ser um pão integral, ele é 100% integral, a gente só utilizou farinha integral. Ele não cresce tanto quanto os outros pães, né, que tem farinha branca, que é uma farinha um pouco mais leve, né? A farinha integral, ela por ser mais pesada, então o pão não desenvolve tanto, não fica tão grande assim. E uma dica é tirar ele da forma. A gente vai pôr ele em cima de um papel, porque ele dentro da forma ele soa, né? Então ele acaba umedecendo o pão. Então ele assou, a gente tira ele da forma e deixa ele esfriando em cima do papel, que o papel vai absorvendo a umidade dele. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado da receita, façam em casa e mandem sugestões de receitas para o VegTV, que a gente faz as receitas para vocês também, tá bom? Meu nome é Inti, eu sou chefe de cozinha. Se vocês quiserem me encontrar, eu me encontro no Espaço Súria, que fica na Fabrício Vanpré 232. Muito obrigado, bom dia.